Entrevista. Hoje eu recebo aqui no estúdio da Rádio Rural de Mossoró o jornalista e escritor Bruno Barreto. Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Rural. Escritor é boa vontade sua. Corajoso. Deixe de modéstia, né? Bruno agora está lançando um livro, e um livro muito interessante. Vai ser, com certeza, um subsídio muito grande para a gente que gosta, que acompanha política em todo o estado, aqui em Mossoró também, sobre a divisão da família Rosado num determinado período. Bruno, fala um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa. Saulo, se trata do livro Os Rosados Divididos. Como os jornais não contaram essa história, é um trabalho que é fruto da minha dissertação de mestrado, no mestrado de Ciências Sociais e Humanas da UERN. Foi uma experiência muito interessante, que eu nunca vou esquecer. Deu muito trabalho, diga-se de passagem, porque eu pesquisei mais de 2.000 edições de jornais. Saulo, 2 anos. 2 anos de pesquisa. 2 anos. Agora sim, a parte mais intensa de contato com as fontes primárias, que são os jornais da época, foram aí 8 meses. Abdiquei de carnaval, de feriado, sempre correndo contra o tempo, porque foram todas as edições da Gazeta do Mossoroense entre 1º de janeiro de 1980 e 31 de dezembro de 1988. Foi um período muito longo, demandou muito tempo, ter que ler todos os jornais, olhar todas as colunas. Tinham muitas colunas nesses jornais. Tinha coluna de Dorian, de Canindé, de Irã Ramos do Amaral, Jaime Hipólito, Luiz Fausto. Eram muitas colunas. E foi uma experiência muito interessante, porque a gente conseguiu entender uma época importante da nossa política. Que estava obscura até então, né? Obscura. É um estudo pioneiro, porque nunca ninguém estudou esse fato histórico, que delineou a política de Mossoró nos 30 anos seguintes. E Mossoró tinha uma importância muito maior do ponto de vista político hoje do que nos anos 80 do que hoje. Hoje muito maior. Todas as semanas, todos os meses, os governadores vinham a Mossoró, Lavoisier, José Agripino, Geraldo Mello, eles vinham com frequência a Mossoró. A cidade tinha uma influência muito maior na política estadual. Outra questão que eu observei, os deputados federais, os senadores, eles vinham com muita frequência aqui. Hoje em dia, hein? Quase não vem. Eu nem lembro a última vez que Zé Agripino veio a Mossoró. Garibaldi veio esse ano uma vez, discretinho, né? Uma visita ultra discreta. Fátima Bezerra que vem com alguma frequência, mas isso chama atenção. Vem aqui, acolá. Deputado federal que vem é Rogério Marinho, que vem com frequência. Beto Rosado, porque daqui. Zenaide vem com alguma frequência. Antônio Jacome também veio vez por outra, vem para eventos evangélicos, nunca vem para contato com a sociedade em geral. Se você for, Rafael Mota nunca veio nesse mandato, Felipe Maia não veio, Fábio Faria não veio, Walter Alves, esse também não veio, às vezes eu esqueço até que Walter Alves é deputado. Então a gente você vai olhando, você percebe como Mossoró perdeu força, e a cidade era um centro de discussão política do Estado nessa época. Então tem todo um contexto para explicar por que os Rosados se dividiram. Foi a curiosidade que te motivou, Bruno? Olha, foi uma conversa. Eu já tinha vontade de estudar esse assunto. Em princípio, minha dissertação de mestrado ia ser sobre análise do discurso. Mas eu fui percebendo que eu tinha um assunto que eu tinha mais relação, que eu poderia trabalhar também com isso, mas que eu tinha muito mais relação, que era a pesquisa histórica. Eu sou da primeira turma de jornalismo da UERN, mas eu cursei história também na UFRN em Natal, um dos melhores cursos de história que existe no Brasil, o curso de história da UFRN. Cursei história lá. Então, eu consegui aliar as duas coisas que eu mais gosto, que é a história e o jornalismo, num trabalho. E, respondendo a sua pergunta, a ideia surgiu a partir de uma conversa com o ex-deputado Laírio Rosado. Eu trabalhei no Jornal Mossoroense, que é de propriedade dele,
E a gente começou a conversar e ele comentou comigo que, curiosamente, não foi um assunto noticiado nos jornais. E eu fui investigar, e eu conversei com o Carlos Santos, ele disse também que não lembrava, nosso colega jornalista, Sim. E aí eu fui pro museu. Inclusive o senhor vai dar uma entrevista lá, né? No blog de Carlos Santos. Sim, sim. Tira o senhor, rapaz, a gente é colega. A gente é colega jornalista, nós somos colegas jornalistas. E aí eu fui olhar, e de fato não foi. E aí eu fui procurar, e aí eu fui entender todo o contexto de como transcorreu o processo de divisão dos rosados. É um processo que você não consegue explicar com base apenas no achismo. Muita gente trabalha com a ideia de que os rosados combinaram a divisão deles. Porque há uma confusão, Saulo, entre causa e efeito. Essa confusão gerou uma ideia muito equivocada. Sim. Que os próprios rosados também nunca fizeram muita questão de desmentir, porque eles não gostam de falar desse assunto. É um assunto muito delicado. Eu tentei ouvir Carlos Augusto Rosado sobre esse assunto, e ele não tem o menor interesse em falar. Lá ele até fala. Suas principais fontes foram jornais. De Rosados. Da família. Laíre. Laíre, eu né? conversei muito com Laíre, mas a minha fonte de pesquisa, onde eu me baseei, foram os jornais. Gazeta do Oeste. Nos jornais mesmo. Os jornais que circulavam na época, Gazeta do Oeste e Moçoroense. No trabalho, eu mostro que foi fruto de um processo histórico. Primeiro, é preciso compreender que o processo passa pelos anos 70, que é um período que eu não estudei. Mas tem uma obra que eu sou eternamente grato por ela existir, ao nosso colega jornalista João Batista Machado, que trata do processo de escolha dos governadores durante o regime militar. E em 70, 74 e 78... O auge, né? O auge do regime, os governadores eram nomeados pelo regime militar. Chamava a classe política, havia um consenso. Inclusive, Aloysio Alves, que era cassado pelo regime militar, participava do processo de escolha. Eles faziam um acordo com a classe política e se definia quem ia ser o governador num consenso. Nessas 3 eleições, Dizuí foi preterido. Ele queria ser governador. Talvez até, se tivesse tido eleições diretas nesses períodos, eu creio que o Dizuí era um candidato forte para disputar o governo, porque ele chegou a ser eleito senador, então ele era um nome em condições de disputar um governo. Mas como não havia eleição, era tudo num acordo, um acordo que era chancelado, inclusive, pela Assembleia Legislativa. Em 70 foi Cortes Pereira. Em 74 ia ser Dizuí. Depois ia ser o pai de Robinson, Osmundo Faria, que é uma história muito interessante. O pai de Robinson, o atual governador, ele dormiu governador e acordou escanteado, porque quem ia articular a nomeação dele era o então general Dali Coutinho, que faleceu um dia antes do anúncio. Faleceu na madrugada do anúncio. Então, houve uma reviravolta e Tarcísio Maia, que estava fora da política, acabou levando a melhor sobre Dizuí. Porque os militares, eles tinham uma aversão ao populismo. E Dizuí, queira ou não, ele era um político populista. Ele era um político popular. E eles preferiam colocar pessoas mais técnicas. E era o caso de Tarcísio. E Tarcísio levou a melhor. Em 78, estava tudo certo para ser Dizuí mais uma vez. O Dizuí levou a pior, foi Lavoisier. E a partir disso aí, os rosados criaram uma situação de rivalidade com os maias dentro da Arena e depois no PDS, que era o partido que dava sustentação à ditadura militar. E aí teve uma série de acontecimentos, como o voto Camarão. E nesse período, os maias, que tinham uma ligação com Mossoró, Zé Agripino é daqui, Tarcísio tinha fazenda na cidade, os maias, eles tentaram colocar aqui em Mossoró uma liderança capaz de fazer frente aos rosados. E aí? Primeiro eles tentaram com o Leodécio Nel, não deu certo. E o que restou a eles? Tentar dividir os rosados. E qual era considerado na época o elo mais fraco? Inclusive, Dizuí classificou Carlos Augusto como o elo mais fraco da família num discurso em 85, quando o Van Rosado foi para o PMDB. Mas aí eu estou pulando um pouco a questão. O que aconteceu? Os mais passaram a tentar cooptar Carlos Augusto.
Por isso, Carlos Augusto foi eleito presidente da Assembleia Legislativa em 1981. Por isso, Carlos Augusto, na hora do voto Camarão, para quem não lembra do episódio do voto Camarão, o voto Camarão foi um pleito em 82, em que você tinha que votar, porque era uma decisão do regime, você tinha que votar em todo mundo da mesma chapa. Tipo assim, você vai para uma eleição, aí o candidato é do PSDB, você tem que votar em todo mundo do PSDB, se você quiser. Aí o que é que o voto Camarão pregava? Cortasse o voto para governador e senador e votasse no resto. E foi feito. Van Rosado trabalhou com isso. Ele não votou em Zé Agripino e Carlos Alberto. E foi uma eleição também curiosa, porque foi uma eleição que teve governo e prefeitura. Foi governador, senador, deputado, vereador e prefeito. E Carlos Augusto acabou eleito em 82. Mas ele não seguiu o voto Camarão. Ele votou nos tios, mas votou em Zé Agripino e votou em Carlos Alberto para o Senado. Mas aquilo ali, a partir daí, estremeceu a relação. Mas os jornais sempre colocavam o grupo como um só. Só se que houve uma divisão quando, para fundar o PFL, hoje o DEM, Van Rosado foi para o PMDB. Quando acontece isso, se torna perceptível, mas os jornais não colocam que a oligarquia Rosado se dividiu. Por que os jornais não deram isso? É uma curiosidade, é uma questão super interessante. Não havia interesse. É mesmo? Não havia interesse. Estranho, né? Bruno, qual foi a sua principal surpresa? O que é que você tem como uma surpresa maior na sua pesquisa e chamou a... Não é que eram inimigos, eles cumpriam um papel. Imagine que era assim, mas era... Canindé, H. Maia. E os Rosados comandavam o Mossoroense. Havia sempre uma tentativa de abafar qualquer informação sobre a divisão. E a Gazeta do Mossoroense. Sim, a Gazeta. De abafar. E a Gazeta, ela tinha o interesse em botar fogo, digamos assim, no assunto. Só que ela fazia de uma forma muito sutil. Era muito sutil. Quando ela soltava alguma coisa, o Mossoroense abafava no outro dia. Era interessante essa sequência que acontecia. A gente só percebe mesmo, para o leitor que lia os jornais na época, a gente só percebe que se tornou perceptível, palatável, via os jornais, a existência da divisão na eleição de 88. Muito embora em 86 tenha acontecido o primeiro embate, porque lá ele foi candidato a deputado, Carlos Augusto disputou a reeleição em 86. Eles se enfrentaram. Mas não houve polarização nos jornais. Os jornais não tratavam disso. Os jornais tratavam da eleição do governador. Não tratava da polarização de Carlos Augusto Laíre. Mas em 88 não teve jeito. Aí já escancarou, mas mesmo assim os jornais só consideraram divisão dos Rosados, Saulo, quando Dizuí desceu, se afastou de Van. Olha que curioso. Isso em que ano? Em 88. 88 ainda. Se afastou de Van na reta final, no processo eleitoral de 88. Dizuí se afastou de Van e apoiou Rosalba. E aí, o que você respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, o que mais me surpreendeu foi descobrir que, ao contrário do que diziam, Rosalba não ganhou a eleição porque Dizuí foi apoiar ela. Dizuí consolidou a vitória. Rosalba já liderava as pesquisas de intenção de voto do Ibope, publicada na Gazeta, faltando uma semana para Dizuí anunciar o voto a ela. Então já mesmo descolada de Dizuí, ela teria ganhado. Ela ganharia. Era dela. Não tinha como ela perder aquela eleição, 88. Laíre, na verdade, ele foi tragado pela a crise dos planos econômicos de Sarney. Então, em 88, quem era do PMDB, perdeu. Isso aconteceu com o Henrique lá em Natal, que em eleição tinha chance de derrotar Vilma de Faria, acabou perdendo. Então, quem era do PMDB era uma espécie de PT de hoje. Estava totalmente contaminado. Bruno, então quem quiser saber mais informações, tem que comprar o livro. Como é que faz para a gente comprar esse livro? Diga aí a gente. Saulo, eu estou em fase de pré-venda para poder levantar os recursos para a impressão, que é caro, muito caro. E eu estou disponibilizando aqui nas minhas redes sociais, estou até colocando ao vivo aqui
os nossos dados, pode falar comigo aqui pela meu Facebook, para quem está me acompanhando na live, pode fazer contato com o meu WhatsApp, 98889-3574, que eu mando a arte com todos os detalhes e eu entrego o livro no lançamento dia 9 de novembro. Aonde vai ser? Memorial da Resistência às 19h30. Tá aí, 7h30 da noite, lá no Memorial da Resistência, o lançamento desse livro que já está sendo bem comentado aqui. Com certeza está causando muito burburinho, viu, Bruno, em todo canto. E a gente vai estar lá, se desejo que não dá tempo, que é de Meire, Margarida, Júlio, Dona Margarida lá aqui também, disse que gostou muito da entrevista, que vai comprar o livro. Olha aí, Bruno já ganhou aí. Então tá todo mundo convidado. No próximo dia 9 de novembro, lá no Memorial da Resistência, 7h30 da noite, o lançamento do livro A Divisão dos Rosados, a história que os jornais não contaram. Só para agradecer aqui a emissora, eu estou de férias no meu trabalho, só agradecer a emissora que eu